nós estamos trazendo para o nosso encontro da noite de hoje. E, como sempre, o fazemos para manter exatamente esse clima de estudo, esse clima de paz e harmonia. Nós trazemos a imagem do nosso Mestre Jesus ao longo, né, fazendo um apontamento, mostrando uma direção. E essa parte aí que capta a imagem do nosso Mestre Jesus, ele está aparecendo aos apóstolos, né? Apenas 7 deles que estavam no mar. Nosso Mestre aí já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, e aí era uma das aparições dele. E nós sabemos que ele ainda passou 40 dias aqui na Terra, aparecendo em várias oportunidades, né? A Maria Magdala, aos apóstolos, apareceu no local onde houve a última ceia, com mais outros apóstolos. Enfim, ele sempre veio firmando o que ele falou, né? Que no terceiro dia ele ia voltar, e a gente sabe que nós que estudamos o Espiritismo, ele voltou o ser espiritual materializado, né? Não o ser de carne, mas materializado pelo poder do perispírito, esse poder criador. Através dele, ele cria um corpo físico denso para que possa ser reconhecido, e isso é um fenômeno natural. Nós já estudamos, quando estudamos o perispírito, e vamos adentrar em outras situações quando estivermos estudando o livro dos médiuns, dos espíritos, quando estivermos caminhando por ele, e compreender com mais profundidade. Aí essa passagem, quando o mestre diz, joga a rede para o lado direito do barco, né? Que tem toda uma representatividade com relação a esse jogar a rede do lado direito. Eu não vou me aprofundar nela, porque ela requer realmente reflexões, e nós vamos estudá-las no tempo oportuno. Aí é exatamente a continuidade daquela passagem, quando os apóstolos, né, vendo aquela pessoa ao longo, ainda não identificam quem é o Mestre Jesus, e o Mestre Jesus mandam que eles joguem a rede para o lado direito do barco, que eles não tinham pescado nada, e eles jogam a rede, e essa rede vem cheia de peixes. E Jesus, quando ele chega, Jesus já estava lá com o fogo aceso, e eles estão ali em comunhão com esses sete apóstolos, né? Nessa passagem aí, exatamente Simão Pedro, Tomé, Natanael, João e Tiago, e mais 2 apóstolos que estavam ali em comunhão. E é nesse momento que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Né? Esse questionamento enigmático, né? Nossa, quase que não sai. Porque Jesus, como nós sabemos, Pedro, ele negou, né, Jesus 3 vezes, apesar de estar ali convivendo com o mestre, como aquela última passagem do barco, apesar de conhecer a figura do mestre, acompanhar as curas, saber que o mestre Jesus era o Messias enviado. Mesmo assim, ele não teve força necessária naquele momento para, junto com o mestre, na hora que foi pego, né, em 3 oportunidades, ele firmar a sua fé e realmente se entregar àquele momento. Mas nós não devemos julgar, né? Somos falíveis o tempo todo na nossa fé, como nós já falamos, e não devemos, e sabemos que Pedro foi o grande apóstolo que comandou e, de certa maneira, cumpriu o papel dele junto aos outros, trazendo a orientação. Os outros começaram a se espelhar nele, porque o Simão, aquele ser brutalizado, e é bem interessante que você comece a estudar as Escrituras, que você vê que sempre nas passagens que o Mestre Jesus queria chamar a atenção de Pedro para o homem velho, ele não chamava de Pedro, chamava de Simão, como dizendo assim, porque Jesus sempre tinha a questão do batismo, né? Simão, Pedro, né? Que ele sempre queria se referir às falhas de Pedro, porque Pedro era muito bruto, né? Meio ignorante assim nas coisas dele, meio derrubante. E quando ele tomava qualquer atitude que o Mestre Jesus queria chamar a sua atenção, ele sempre chamava ele de Simão. Isso aí vocês podem, quando estiverem fazendo a leitura do Novo Testamento, verificarem isso. Sempre tem essa reflexão, isso aí vai depender também das traduções, e o Mestre quer chamar a atenção dele, ele chama de Simão. E quando ele
toma alguma atitude, ou ele, de certa maneira, compreende a forma que ele deve se portar, aí Jesus já não chama mais de Simão, mas sim de Pedro. Isso é muito interessante. Essas sutilezas, quando a gente está estudando a Bíblia e pega exatamente os comentários, as Bíblias de comentário de estudo, e esses grandes teólogos e se debruçam sobre os textos em hebraico e entendem tanto a tradição e compreendem as passagens, eles trazem essas reflexões para a gente. E isso é bem interessante. A reflexão principal que eu quero trazer para todos nós na noite de hoje é com relação às curas que Jesus fazia, né? Porque nós estamos estudando sobre essas ideias inatas e sabemos e refletimos sobre elas, que são esses lampejos que nós temos, ideias que são trazidas de outras encarnações e que, em determinado momento do nosso trabalho, elas são despertadas, seja para um auxílio, seja para uma criação de algo, seja para a solução de um problema, né? Quando ele fala inata, porque já nascemos com ela. E dentro desse conceito, também estudamos a semana passada que essas ideias, elas podem também ser ideias que tragam um benefício para a humanidade e para aqueles que estão ao redor, daqueles que necessitam da nossa inteligência e do desenvolvimento daquelas soluções que nos são enviadas, seja pela intuição, seja pelo discernimento que nós vamos adquirindo, e diante daqueles problemas temos a capacidade de solucionar, e também somos e estamos factíveis de sermos, de certa maneira, influenciados por irmãos equivocados. Então, naquela época, Jesus fazia muita a cura dos chamados endemoniados, que nós sabemos que são os nossos irmãos em processos de obsessão pesadíssimo, né? E a obsessão é essa ação persistente que um espírito equivocado exerce sobre um indivíduo. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. E nós vamos estudar com o Sr. Inácio, no Livro dos Médiuns, capítulo 23. E aí nós vamos estudar o que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que são 3 nuances da obsessão, né? Nós vamos entender quem é o obsessor, né, que é citado nos textos sagrados como o demônio, espírito impuro ou espírito maligno. Isso aí a gente já tem essa concepção, já estudamos em outros momentos do Livro dos Espíritos, de forma bem superficial, mas que vamos nos aprofundar com o Sr. Inácio, com relação principalmente aos médiuns, né, que, de certa maneira, se fascinam quando adentram no exercício da mediunidade, e aí é muito importante ter sempre a humildade, sempre estarmos ligados com essa confiança que esse grupo está se formando. Por isso que a gente fica muito confortável em nos colocarmos e passarmos algumas psicografias ou algo que envolva a mediunidade, porque aqueles que aqui já estão há algum tempo já entenderam que isso é um processo natural. Ele não tem nada sobrenatural, né? E sempre que Jesus, ele, vamos dizer assim, de certa maneira, doutrinava, porque dentro da força magnética dele, principalmente da força moral dele, ele retirava esses irmãos equivocados e encaminhava, e sempre pedia para que aqueles irmãos tivessem uma vida reta, porque, como ele fala nessa passagem que vocês estão vendo aí, né, que é aquela dos obsediados de Betsaída, né, os 2 obsediados de Betsaída, que tem aquela passagem, né, que ele retira os espíritos e está passando a manada de porcos, e Jesus manda, né, que eles pedem os espíritos, se você for mandar a gente, for retirar a gente, que coloque nessa manada de porcos, né? E quando ele vem aquela expressão, nós somos região. E aí tem essa passagem na Bíblia que é um pouco confusa, né? Eu sempre fazia a leitura disso e ficava, rapaz, que negócio é esse? Como é que Jesus pegou essa ruma de espírito e mandou entrar dentro de uma manada de porcos, pelo amor de Deus? Para que Jesus mandou fazer uma coisa dessa, né? E eu ficava ali, rapaz, isso é muito sem lógica isso. Por que Jesus ia pegar o espírito de um ser humano? Nós sabemos que os espíritos são seres que já foram humanos, né? E ia colocar eles no corpo de animais. Nós estamos estudando e sabemos que os espíritos não podem retrogradar
e entrar e voltar a habitar o corpo do animal. O espírito não pode, o espírito do Homo sapiens, que já evoluiu, ele não pode voltar e entrar no corpo, vamos dizer assim, ou voltar a renascer no corpo de um animal. E eu achava isso muito sem pé nem cabeça, né? Mas, aí com o tempo você vai estudando, e nós vemos que Kardec ele esclarece isso, tanto na Gênese, com a colocação dele, que ele fala de forma bem pontual, isso aí vai ser matéria de estudo futuro, mas que eu queria ficar só com essa questão, né? Depois eu vou passar a localização dessa parte específica, em que Kardec traz esses esclarecimentos sobre essa passagem, e ele traz uma reflexão muito sabia com relação a isso, que é mais uma das fantasias e excessos que existem nos textos bíblicos, que a chave do Espiritismo, ele nos explica. E por que eu estou falando isso? Por que danado o Marx está trazendo questões de obsessão endemoniada exatamente por esse assunto, das ideias inatas? Porque a gente sempre vê a figura do obsidiado como aquele nosso algoz, alguém que está nos perseguindo. E nós sempre nos colocamos do lado das vítimas, né? Nós sempre somos coitadinhos, somos pessoas que nunca fizemos mal a ninguém, estamos aqui e tem um irmão que está lá, fazendo com que tudo na minha vida dê errado. Mas muitas vezes nós é que prejudicamos esse irmão, e infelizmente esse irmão não nos perdoou, e nesse processo de vingança, ele vem nos perseguir, nos localiza pela afinidade, pelos nossos atos, porque nós só mantemos esse processo obsessivo porque nos ligamos mentalmente com esses irmãos, e a partir do momento que nos ligamos e abrimos essa porta, nós vemos que eles se vinculam às nossas vidas, e aí começa todo o processo obsessivo, da forma mais simples até a subjugação, que são eles que comandam o nosso dia a dia, são eles que comandam os nossos atos, nós estamos completamente cegos e entregues a ele. Por quê? Porque assim permitimos. E como é que nós podemos trabalhar ao nosso lado? É mudando a nossa moral, mudando o nosso dia a dia, nos colocando sempre como aprendizes e buscando, não o nosso Mestre Jesus, como vocês estão vendo, com os seus ensinamentos, nos modificarmos como seres em evolução, seres que necessitamos nesse momento de nos evangelizarmos através dos conhecimentos e principalmente da exemplificação do nosso Mestre Jesus. A doutrina espírita nos permite e nos amplia essa gama de conhecimento e de reflexão, principalmente. Eu já falei algumas vezes que não adianta a gente simplesmente ficar bebendo dessa água que é o Espiritismo, dessa água viva que é o Evangelho do nosso Mestre Jesus, se nós não trouxermos isso para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o nosso ser, esse ser que é o ser integral a qual nós estamos buscando. E esse ser integral precisa exatamente se modificar, deixar o homem velho para trás e colocar no lugar dele um homem novo, aquele que já compreende o seu lugar, e aí a importância que nós devemos dar de nos conhecermos. À medida que nós nos conhecemos a cada dia, nós começamos a perceber se pensamento A ou B é ou não nosso. Feita essa primeira relação com esse tema, o tema da obsessão, que tem tudo a ver com as ideias inatas, né, e inatas também, desculpe, mais inatas, mas que faz essa correlação com as atribuições e talentos que nós trazemos, que também, de certa maneira, já estão gravados no nosso espírito e são despertadas com o tempo, nos auxilia para que a gente possa caminhar nesse nosso tema, que é o último tema desse capítulo. Finalizando esse capítulo, tem umas considerações um pouco mais longas de Kardec, ele faz o fechamento de toda a explanação, que é a questão 222, e aí depois que ele faz essa colocação, nós vamos entrar no capítulo 6, que é a vida espiritual. E aí nós vamos ter uma longa caminhada de reflexão sobre esse tema. Esse é um tema bem empolgante também, tem questões maravilhosas. Nós já vimos as questões 218, a 218A, a B, e fechamos na 219, né? Vamos para 220, 221 e 221A hoje, para a gente fechar esse capítulo e fecharmos essa questão com relação às ideias inatas,
que, como eu falei para vocês no começo, né, essa ideia, né, que é o objeto imediato do nosso pensamento, é o conceito básico, né, é a noção que nós temos sobre algo, que pode ser concreto ou abstrato, meio empregado para solucionar o problema. E inato, algo que nasceu conosco. Então fica simples para a gente refletir sobre o tema. E nós já vamos adentrando na primeira questão. Quando Kardec pergunta se mudando de corpo pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais, se ele deixa de ter, por exemplo, o gosto das artes. E os espíritos respondem que sim. Se corrompeu sua inteligência ou a utilizou mal. Além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida durante uma existência inteira, se o espírito quiser exercitar outra que com ela não guarde relação. Neste caso, permanece em estado latente para ressurgir mais tarde. Ou seja, nós sim podemos perder talentos entre uma encarnação ou outra, se esse talento já aprendido, já guardado dentro de nós, não vai necessitar nessa nova encarnação. Se nessa nova encarnação nós precisarmos potencializar outros talentos através do nosso trabalho, e aí nós sabemos e caminhamos que todos os nossos talentos estão gravados no nosso íntimo. Quando nosso Pai nos criou, ele já nos colocou como seres perfeitos. Como assim, Marcos? Você não disse que a gente é criado seres simples e ignorantes, né? Todos os espíritos, sim, simples e ignorantes. Mas a perfeição já está contida junto da centelha divina, quando Deus nos criou. Só que ela deixa exatamente em estado de dormitação. E elas vão ser despertadas ao longo dos nossos milhares de processos reencarnatórios. Cada encarnação, nós vamos paulatinamente despertando essa perfeição que existe dentro de nós. Nós vamos buscando ela paulatinamente. Seja, principalmente, e nós sabemos que as duas andam em conjunto, que é o intelecto e a moral. Tem que estarmos sempre em evolução, né, juntas. Quando existe essa dissintonia, quando estamos um pouco mais evoluídos moralmente, mas pecando intelectualmente e necessitamos avançar, vamos ter necessidade de voltar e desenvolver mais o nosso intelecto. Vamos ter que desenvolver mais a nossa inteligência, desenvolver mais habilidades para nos tornarmos seres integrais. Então, é importante termos isso em mente. Sempre o intelecto tem que andar ombreado com a moral. Os dois, em desarmonia, não vai se perder, claro. Tudo, e nós estamos vendo ao longo dessas 218 questões que nós caminhamos, que tudo que nós vamos agregando de conhecimento pelo nosso esforço, ela não é perdida. Ela fica em nosso ser, ela fica guardada. E nós trazemos a primeira reflexão de Ibramê sobre o tema, quando ele diz que essa lei universal de que nada se perde, principalmente com as nuances da lei eterna, nos traz muita alegria. Quando a alma difunde a sabedoria como entende, sem consultar a própria natureza divina, é como semente deteriorada, que morre com o tempo, mas que sempre deixa um saldo de contradições no nosso mundo interno. E gastamos muito tempo para a devida limpeza em todas as intimidades dos corpos que nos servem de vestimenta espiritual. Ou seja, sempre que adentramos nesses talentos, nessas sementes que foram plantadas, quando essas sementes que foram plantadas dentro do nosso íntimo, nós não colocamos e não revestimos ela da divindade necessária, e aí nós estávamos hoje, eu e Toninho e Alvélio, conversando a respeito disso, e Toninho foi muito feliz na colocação dele, quando ele disse que se tudo que nós fizermos, nós não empregarmos a divindade e a religiosidade, né, a religiosidade da representatividade da divindade, não estamos falando e nos referindo a religiões como instituições. Estamos falando de religiões como religiões e religião, né, advinda da palavra religare, que é esse contato com o divino.
se todas as nossas atitudes e talentos, e principalmente no ambiente que nós estamos, e principalmente, e aí nós estamos falando em todos eles, no lado profissional, no nosso lado pessoal, como família, nesse primeiro núcleo, como a nossa família que se estende além dos nossos laços consanguíneos, e aí nós estamos estendendo para aqueles que nós não conhecemos, quando nós conseguimos estendê-los para esses níveis acima, nós revestimos dessa divindade, aí sim, nós estamos conseguindo trazer e manter essa nossa proposta de evolução junto com o nosso Mestre Jesus e principalmente com Deus. Então, quando ele fala que fica parecendo uma semente deteriorada, né, mas que sempre deixa um saldo, porque quando a gente adentra na doutrina espírita, a gente começa a perceber as nossas quedas, escorregões durante o dia, isso já é muito importante, porque quando eu cometo um ato, um excesso, na mesma hora, às vezes a gente já, caramba, tropecei, puxa vida, eu não devia ter feito isso, nossa, eu não dei atenção àquela pessoa, eu não fiz. Quer dizer, ali nós já temos uma consciência, e isso é importante, porque é assim que nós potencializamos, de certa forma, esses nossos pequenos tropeços, e não permitimos que esses pequenos tropeços se transformem em grandes quedas e nos joguem em abismos sem retorno em certos momentos. E aí nós estamos falando pelos excessos que pecamos, o excesso dos alcoólicos em si, dos tóxicos, da sensualidade, da nossa, vamos dizer assim, da nossa rudeza com o trato com o outro, com o trato com o dia a dia, com nossos companheiros, companheiras, com os nossos filhos, e falamos num sentido amplo, quando nós não pecamos mais, né, dessa forma, nós conseguimos conduzir, e essa semente não se perde, porque a lição nós aprendemos. Devemos nos preocupar, sim, quando começarmos a ter atitudes que vão de encontro ao ensinamento da doutrina espírita, através do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós colocamos isso como se fosse algo natural. Não, eu sou assim, não vou mudar, não, foi ele que errou. Aí sim nós devemos nos preocupar, porque nós estamos estacionando e criando dívidas maiores ainda. E Miramês, ele continua refletindo. Quando todos nós nos conscientizarmos do que podem nos trazer os maus pensamentos, quando a vivência dos bons nos mostrar os resultados agradáveis do amor, passaremos a nos esforçar de maneira a copiar Jesus em todos os seus ângulos de ensinamentos de vida, que é isso que nós estávamos conversando na projeção anterior. Quando nos conscientizamos da nossa queda, ou nós nos conscientizamos, né, que ainda temos esse lado mal, né, e vamos dizer assim, as consequências que ele pode trazer para aquele ato que nós cometemos, principalmente para aqueles que estão ao nosso redor, isso é importante. Não é só criarmos situações que nos tragam dívidas conosco mesmo, mas principalmente com os outros, né, com aqueles outros que estão conosco, que muitas vezes eles não vão entender. E aí, quando existe a questão do desencarne, e não precisa haver só o desencarne, basta que eu, pelo pensamento, e aí nós estudamos já com relação ao pensamento, comece, de certa maneira, a fixá-lo em determinada pessoa. E não estamos falando em seres desencarnados. Nós sabemos que o pensamento, ele tem poder, ele reveste o ambiente daquele nosso pensamento. Se for salutar, você transforma o ambiente em qual você está. Se você tem um mau pensamento, se você tem más vibrações, você também vai revestir aquele ambiente dessas más vibrações. Então, isso é importante termos em mente. Os processos obsessivos, elas se dá também de encarnados para encarnados, que nós vamos estudar profundamente no livro dos médiuns. Eu não quero que vocês fiquem fixando isso. A lição da noite é outra. Eu necessitei trazer essa questão e suscitar para que a gente pudesse entender essas questões das ideias inatas. Miramês, ele fecha essa questão quando ele fala que o Evangelho é a fonte de vida e a mais puras diretrizes para o nosso embelezamento espiritual.
devemos procurar a perfeição em tudo o que nos propusermos a fazer, ou o que estejamos fazendo, que esse esforço não ficará em vão. As mãos de Jesus se encontram invisíveis, nos ajudando a pensar melhor e a fazer com mais acerto o que nos cumpre realizar. É aquela situação de você sempre se colocar na condição de receptor dos bons pensamentos, de receptor do auxílio que Jesus sempre está ali nos propiciando. Quando nos colocamos nessa condição, quando nos revestimos da boa vontade acima de tudo, da boa fé, do desejo sincero, do auxílio, sem reconhecimento, tenham a certeza que sempre os bons espíritos que nos auxiliam no dia a dia, nosso Mestre Jesus, através da plede de irmãos que nos assessoram, eles vão nos ajudar. Na obra de André Luiz, no Missionário da Luz, existe um capítulo em que André Luiz está fazendo uma intercessão com o mentor Alexandre, né, de uma irmã que pede auxílio para o esposo dela, que sofre como se fosse um assalto, né, e perde a vida, só que não era isso que tinha acontecido. Ele tinha friamente explorado na mente dele uma forma dele tirar a vida dele e criar uma situação onde todos pudessem pensar que tinha sido um assalto, mas na verdade tinha sido um suicídio. E quando ele pede essa intercessão para esses irmãos, e Alexandre vai auxiliar ele, de certa maneira, trazem o esclarecimento para esse irmão, eles levam essa irmã lá para o plano espiritual, para que ele pudesse conversar com ela, mas sem trazer para ela, vamos dizer assim, a verdade, e isso me marcou muito nesse capítulo, logo no início do livro, porque André Luiz, quando o Alexandre descobre o que é que tinha acontecido, aí ele diz, olha, agora nós vamos chamar a sua esposa em desdobramento, eu vou lhe auxiliar e você não vai dizer o que aconteceu. Você vai dar forças para ela, você, de certa maneira, vai ter esse contato para ela, quando voltar, ter essa impressão, mas você não vai contar os detalhes. E aí André Luiz, quando escuta isso, fica chocado, né? Porque ele diz, como é que Alexandre vai resolver uma questão dessa e não vai falar a verdade? Ele não vai dizer exatamente o que aconteceu. E aí é que vem a grande lição desse grande espírito que assessora André Luiz, que é esse mentor Alexandre, é que esse livro, quando você começa a ler e você adentra na história desse mentor que fica ao longo de toda esse primeiro livro dos missionários com André Luiz, você se apaixona pela figura dele devido à evolução. Quer dizer, é um ser que ainda está em evolução, mas as soluções que ele traz são tão fantasticamente bem elaboradas, por já estar revestido, né, dessa compreensão do divino, que ele diz, André, qual é o benefício que nós vamos trazer para essa esposa dizendo que o marido dela se suicidou? Ele era um homem bom, ele se preocupava com a família, só que por passar por grandes dificuldades, ele não teve coragem de continuar na carne. Ele tem 2 filhos, ou 2 ou 3, eu não lembro, acho que eram 2 ou 3. E esses filhos amavam o pai. Então, ela voltando com essa reminiscência do ato acontecido, porque a esposa queria saber o que tinha acontecido, ir em delegacia, querendo saber quem foi que tirou a vida do marido dela, que era um homem bom. E Alexandre fala, qual é o benefício que a gente vai trazer para ela? Ela não está preparada para essa verdade agora. Talvez mais na frente ela vai estar preparada, mas agora ela não tem preparação. E aí ele beneficia esse irmão para que, quando a esposa dele em desdobramento vá ao plano espiritual, ele consiga conversar com ela, acalmá-la, dizer que ela tem a força, que ele está bem. A espiritualidade, meus irmãos, ela é tão maravilhosa, que, como ele dá um tiro, né? Ele tira a vida com um disparo de arma de fogo, eles, de certa maneira, reconstituem, mesmo nós sabemos,
todos nós sabemos que estudamos com relação ao suicídio, que quando você dá um tiro, por exemplo, na cabeça, aquela parte fica danificada do espírito e fica ali naquele processo o tempo todo, como se aquela parte estivesse aberta. Mas eles conseguem reconstruir, né, através dos mecanismos que nós não entendemos, e reconstitui para que a esposa não perceba nenhuma diferença corporal nele, mesmo sabendo que ele ainda continuar com aquela chaga aberta durante muito tempo. Mas, naquele momento, eles iam privar a esposa de, nesse encontro espiritual, ela não perceber. E eles preparam todo o ambiente. E isso tudo começou, meus irmãos, com uma prece de alguém pedindo para interceder por essa pessoa, por essa família. E o mais incrível disso, quando eu falo para vocês, que nós estamos sempre sendo amparados. Alexandre chega, chama uma irmã, depois que ela volta, fala, e ela ainda pergunta para ele no final, me diga quem foi que fez isso com você, o que foi que aconteceu? E aí, nesse momento, ele se sente fragilizado, mas aí, Alexandre, como estava mentalmente ligado para ele, emite fluxo de mentais para ele, fortíssimo, para que ele mantivesse a serenidade e dissesse a ela, filha, não se preocupe com isso não, continue a sua vida, você é jovem ainda, você ainda pode trabalhar, eu vou estar aqui olhando por vocês, pelos nossos filhos, e logo que eu melhore eu vou ajudar vocês. E ela se tranquiliza e tira isso da mente dela. E logo em seguida, que ela se desprende, Alexandre chama uma irmã e diz, irmã fulano e tal, eu quero que você vá acompanhar essa irmã e providencie através de oportunidades de trabalho que ela possa viver de forma honrada. Então, até isso, os irmãos espirituais se preocupam. Então, a irmã, como a esposa tinha habilidades de tarefas de costureira, ela consegue que alguém, logo que ela retorna, ela fala para toda a família que tinha encontrado com o marido e tal, mais confiante, com aquela vontade de seguir a vida, né? Aí logo em seguida, no dia seguinte, toca uma campainha e é uma pessoa que veio indicada de outro irmão que estava precisando de alguém para trabalhar, e essa pessoa foi indicada e está ali para contratá-la. E aí, meus irmãos, a gente às vezes se desespera no primeiro problema que aparece na vida da gente. Meu Deus, o Senhor me abandonou, o que é que aconteceu, por que é que o Senhor fez isso? E nós não percebemos que estamos sendo amparados o tempo todo. Então é isso que Miramês traz nessas colocações, e principalmente nessa questão 220 que nós refletimos. Nós não ficamos desamparados. Esse livro missionário, como disse você começa com o primeiro livro, que é Nosso Lar, e você não consegue parar, principalmente quando você começa a conhecer esses mentores que não são espíritos puros, são pessoas que estão evoluindo, mas já conseguem ter essa sensibilidade no trato com esses irmãos. É aquela situação que às vezes a gente, ao saber de algo, quer de pronto achar que ajudando é já jogando a verdade na cara da pessoa. E muitas vezes elas não estão preparadas, que foi isso que ele disse. André, ela não está preparada emocionalmente e nem evolutivamente para compreender isso. No momento certo, a verdade virá para ela, e ela compreenderá e não sofrerá tanto com isso, no momento adequado. Por isso que quando perguntavam a Chico, você mente? Aí ele, né, disse, segundo Emmanuel, às vezes a gente tem que protelar a verdade para certos irmãos, que é exatamente nesse sentido, não é inventar uma mentira, mas simplesmente protelar, porque muita coisa que Chico via e sabia, ele não contava para a pessoa. Ele só fazia balançar a cabeça porque ele sabia que a pessoa não estaria preparada para uma verdade. E você estaria ajudando em quê? Né? Contando uma verdade assim, que ia desestabilizar toda a família. A questão 221, ele vem perguntar, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura se devem a uma lembrança retrospectiva do homem, mesmo no estado de selvageria? Aí os espíritos respondem que é uma lembrança que se conserva do que sabia como espírito antes de reencarnar, mas o orgulho sufoca muitas vezes esse sentimento. E aí são aquelas verdades que nós não queremos aceitá-las, seja pelos processos, né, religiosos, ou, de certa maneira,
situações que nós já superamos, mas pelo nosso orgulho e vaidade, nós não queremos abrir mão dela. E aí falamos dos preconceitos, das questões sectaristas, que nós, mesmo sabendo que aquilo é errado, é incorreto, né, nós não nos permitimos ter uma conduta diferente do que aquele contexto ao qual nós estamos revestidos está ali nos obrigando, de certa maneira, porque ninguém não nos obriga a nada, a ter uma opinião junto ou igual a de todos. Nós podemos, sim, divergir. Nós estamos num grupo em que, em vários momentos, né, tivemos algumas arengas entre alguns meninos, né, mas aí nós chamamos os pais deles, fizemos anotações na agenda e eles melhoraram. Mas é porque esses meninos arengueiros, eles queriam exatamente pelo debate, pela questão do ponto de vista, não que quisessem impor a um ou a outro o seu ponto, mas é porque o debate é salutar. E o Espiritismo ele não proíbe o debate, ele quer exatamente o questionamento, mas o questionamento sempre feito de forma racional, sempre com respeito mútuo, né? E esses meninos que arengavam de vez em quando, mas é porque eles muito se amavam. E quando você ama demais um outro, você quer sempre que o outro acerte, né? Quando você vê, às vezes, ele ali indo por um posicionamento que está um pouquinho fora do eixo, aí começa a arenga, daqui a pouco está todo mundo em paz, sabendo que, né, a gente, de certa maneira, é mesmo, tinha que ser assim, e eu estava de forma errada. Né? Ainda bem que nós temos o Manelzinho, que está sempre prestando a esses meninos quando estão arengando, aí, prestando atenção para eles, e ele passa para mim, irmão Marcos, teve uma arenga hoje, porque aí a gente já coloca a anotação na agenda, né, no dia seguinte, para só entrar com os pais. A questão 221A começa a dar continuidade a essa reflexão quando Kardec pergunta: e é essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os polos. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo, por isso é encontrada em toda parte, o que constitui prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos muitas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. É aquilo de nós termos em nossa mente já gravada, eu não sei, eu acho que a gente não tem condição de saber disso. Será que eu já fui espírita em outra oportunidade? Será que eu já fui várias vezes ligado a certas religiões? Né? E às vezes a gente tem essa consciência, eu tenho dentro de mim, rapaz, eu acredito que realmente exista espíritos, né, sem ser o espírito da família que está aqui, encarnado, mas espíritos no plano desencarnado, mas, né, por ignorância ou por superstição, ou por dogmas, ou por aquela questão de dizer que tudo é coisa do demônio, do satanás, de algumas religiões, né, tudo é coisa do mal, eu me resguardo e às vezes eu perco uma grande oportunidade de ser intuído, auxiliado pelos nossos irmãos que estão conosco nesse momento. Todos nós temos em nosso lar nesse momento populações que nos ama, que nos auxilia, que está aqui torcendo por todos nós, espíritos familiares que aproveitam esse momento para estar junto de cada um aqui estudando, se relacionando, sentindo novamente essa energia que flui entre todos nós, essa ligação ao qual todos nós, noite após noite, nos colocamos em sintonia, porque quando vocês sintonizam com a minha voz e com tudo que eu estou falando, todos nós estamos criando uma harmonia, uma ligação, como se estivéssemos todos como se estivéssemos não. Nós estamos mente a mente ligados, uns com os outros, emanando bons fluidos, harmônicos, amorosos, de questionamentos, de reflexões. Essa figura que eu trouxe aí é uma representação de nosso lar, né, de certa maneira, com os ministérios, né, o Ministério da Regeneração, do Auxílio, no centro a Governadoria, do Esclarecimento, da União Divina, o da Elevação, tudo de forma muito harmônica, muito constituída. E isso é uma das cidades na crosta umbralina, né? Não é em nenhuma região celestial, não. E aí nós entramos, para finalizar com o nosso irmão milanês,
a reflexão dele a respeito da questão. Eu botei 210 aí, mas é 220, 221, 221A. Eu errei aí. Quando ele traz que a consciência é um engenhoso mecanismo espiritual, de forma que a vida mostra uma lucidez nos trabalhos que realiza. As lembranças são frutos das experiências teóricas, levando a cada dia que passa o candidato à realização do aprendizado. A vivência vem depois, com a maturidade da alma. É neste sentido que todas as raças, mais ou menos primitivas, se dispuseram a ritos inúmeros, mas todas com fundamentos na vida futura. Isso é fantástico, porque nós sabemos que quando estamos na erraticidade, e nós já entendemos a questão da palavra erraticidade, não é estarmos voando desorientado, tá na erraticidade, sem saber onde é que está. Não, nós estamos na erraticidade porque nós estamos encarnados, então nós estamos de acordo com a consciência de cada um e da possibilidade, estamos estudando, estamos trabalhando, estamos adquirindo conhecimento no plano espiritual, para aí sim virmos para as nossas provas, que é onde nós estamos encarnados. E aí é que surgem as ideias inatas, e aí é que surgem as séries de questões relacionadas à mediunidade, que é algo natural, que é essa grande antena que interliga os dois planos, e sempre ligado e com pensamento na vida futura, porque os nossos projetos são feitos para a eternidade. Nós estamos construindo projetos para a eternidade, e não para 70 anos, 80 anos. Isso é que é importante a gente, de certa maneira, trazer isso em mente. E ele também traz que sempre, né, estaremos estimulando a todos para orar e aprender a orar. Por quê? Na meditação com Jesus, vamos escolhendo por recordação, no silêncio do mundo interno, as trilhas da verdade, e descobrindo as leis naturais que nos sustentam a vida, que guiam os sábios e são obedecidas pelos santos. Nossa, Miriam Mendes é fantástico, pessoal. As colocações dele são maravilhosas. Ele nos estimula, é aquela história, né? Você tem que vigiar e orar. Sim, mas se eu não souber o que é que eu tenho que vigiar e nem como orar, vai adiantar alguma coisa? Não. Se eu não souber orar, se eu for daqueles que faz a prece, orando de forma repetitiva, sem eu saber mais nem o que está dizendo, eu olhando para a televisão e fazendo a prece, né, olhando ali para a televisão e recitando, sem nenhuma emoção, sem estar compreendendo, ela está sendo só aquela prece horizontal, né? Ela não está se ligando a Deus, a nosso Mestre Jesus e aos nossos bons espíritos, nossos mentores e anjos de guarda. Ela vai ficar aqui, de forma horizontal, aquela, né, fraquinha. E é isso que Miriam Mendes nos traz esse estímulo a orarmos, a meditarmos. Não a meditação improdutiva, passiva, aquela que não chega a conclusão nenhuma, só ficar olhando para o tempo sem refletir. Não. Aí nós vemos a figura do Mestre Jesus, que em certos momentos ia no deserto, para dentro daquela região, ele poder, e aí tem toda a representatividade, alguém disse, indo para o deserto, era o deserto íntimo dele, mas eu achei interessante uma vez, o professor Severino Celestino, fazendo um comentário a respeito de quando ele foi em Jerusalém, em Israel, naquelas regiões todas por onde o Mestre Jesus passou, e ele teve a oportunidade de passar uma noite no deserto, né? O grupo lá que ele estava de turismo foi lá e passou a noite no deserto, e ele viu do profundo vazio, da profunda solidão que é aquela religião, ou aquela região, né? Deserto. E ele disse que entendia e compreendia, porque ele entrou em estado de meditação e de conversa naquele momento que de uma profundidade tão grande que ele compreendia, né, e trazia essa questão do mestre sempre estar buscando o deserto para meditar. E aí nós trazemos a nossa última reflexão com Miramês. Deus está sempre presente em todas as criaturas, desde o mais rude espírito das selvas até os grandes sábios da chamada civilização humana. Está presente desde o átomo ao anjo Toninho, seu Inácio, distribuindo o seu amor em todas as direções. E aí eu trouxe a representatividade, né, do grande gênio que aqui passou, dos reinos, né,
E essa aí é a foto do meu gatinho, né? O meu não, é o da minha esposa, né? Ninho. Ele tem esse olhão azul aí, que também foi resgate. Bonitão aí, cara do pai. E finalmente, nós nos despedimos na noite de hoje com a nossa frase: Deus, essa figura divina, está sempre junto de nós. E a representação dessa palavra para o nosso grupo que está aqui estudando, unido junto. Divulgar, evangelizar, unificar e servir, sempre servindo, sempre buscando, de certa forma, de forma humilíssima, ser útil a todos aqueles que estão vivendo conosco essa grande jornada como espíritos imortais que somos. Agradeço a paciência de todos.